Como vai? Tudo bem? Espero que sim, pois estou muito feliz. É que desde que comecei a produzir vídeos para o canal, recebi alguns comentários bem encorajadores para continuar nessa jornada. E também tive retorno de alguns projetos que se beneficiaram com meus cursos e tutoriais. Já no primeiro vídeo de estreia, um mini curso de Audacity para gravação e edição de podcasts, pude ouvir o primeiro episódio do projeto Literacast do Pensar Jovem Fazer Sentido no Ar, e ainda com a história de Carolina Maria de Jesus. Com o tempo, outros comentários foram surgindo de pessoas iniciando também seus projetos e eu na torcida para que todos deem certo. É gratificante saber que colaboro mesmo que à distância. Essa é a parte boa da tecnologia, conectar pessoas para realizar seus sonhos e desejos. Diante disso, como disse lá no vídeo do minicurso, irei continuar postando sobre o tema, pois gosto muito de podcasts, tanto como consumidor quanto como criador. Inclusive, assino a edição e a consultoria técnica do Salve Ciência do Cefet MG, um podcast de divulgação científica que, a cada episódio, cresce um pouco mais com assuntos bem interessantes. Confira lá! Portanto, aqui está minha segunda contribuição para que você melhore ainda mais seu fluxo de trabalho e consiga produzir melhor, mais rápido, com qualidade superior e, o principal, sem gastar nenhum centavo. Sim, o plugin que vou te indicar agora é gratuito e oferece qualidade e recursos semelhantes aos mais caros disponíveis no mercado. Estou te falando do Nova, que é um equalizador paralelo dinâmico da Tokyo Down Records. E a Tokyo Down Records é um coletivo inovador de música fundado em 97, que se destaca por técnicas colaborativas de produção via internet. Ou seja, pessoas que, além da teoria, vivem a prática musical, desenvolvem ferramentas para solucionar seus problemas e compartilham conosco de uma forma bem sustentável. Digo sustentável porque eles geralmente oferecem os plugins em duas versões, uma gratuita, mas muito polida e de excelente qualidade, e outra que eles chamam de Gentleman's Edition, que adiciona recursos e é paga. Até aí fica parecendo um método que outras empresas usam como versões demo, né? Mas aqui não, a versão gratuita é suficiente para a grande maioria das pessoas. Geralmente quem compra a versão GE, Gentleman's Edition, faz porque gostou tanto da ajuda com a versão gratuita que adquire para ajudar no desenvolvimento de outras ferramentas. Dito tudo isso, vamos ao tutorial, que vai cobrir o necessário para te alavancar na equalização de áudio. Primeiro, vamos instalar. O link para acesso à página de download do plugin está na descrição desse vídeo, e também há mais detalhes em uma página do meu site, que também estará na descrição. Na página principal da Tokyo Down Records, clique em Áudio Plugins, e na lista que aparecerá, procure TDR Nova e clique no botão Free Download. Agora você está na página do plugin e à direita verá que há versões para Windows e macOS, além do manual de usuário, que está em inglês. Infelizmente não há versão para Linux, mas me comprometo em buscar um bom equalizador compatível com esse sistema e assim que descobrir, postar um vídeo ensinando a usar. Deixe seu recado aqui nos comentários se você precisa de algum para Linux, porque assim posso passar na frente da lista de tutoriais que já tenho programados para publicar. Certo, agora escolha a sua versão. Eu escolhi macOS, mas os procedimentos são parecidos no Windows. Baixe para uma pasta em seu computador e execute o instalador. Se quiser prosseguir, aceite os termos da licença de uso e deixe o resto das configurações por conta do instalador. Finalizada a instalação, vamos abrir o Audacity e ativar o plugin por lá. Como pode perceber, ele ainda não é listado no menu de efeitos. Para que isso aconteça, clique no menu Efeitos e selecione Adicionar e Remover Plugins. Procure pelo TDR Nova aqui, digitando as iniciais ou selecionando Desativado à direita. O motivo de selecionar Desativado é justamente porque ele ainda não foi ativado, então fica mais fácil a procura. Quando achar, selecione-o e clique no botão Ativar. Prontinho, clique em OK e o plugin já está ativado e pronto para uso. Vamos explorá-lo? Abra um arquivo de áudio. Para início, vou escolher uma música do meu álbum, que já está disponível no Spotify, no Apple Music, no YouTube Music, no Deezer e por aí vai. Basta procurar por Júlio Sardinha em seu serviço de streaming favorito
que estarei lá com minhas músicas. Agora que o áudio carregou, retorne ao menu Efeitos e selecione TDR Nova. De cara, você consegue perceber que é uma interface bem bonita e muito amigável, não é mesmo? Bem diferente do equalizador padrão do Audacity. O Nova inclui um total de 4 bandas de equalização dinâmica, filtros de High Pass e Low Pass, que são em bom português passa alta e passa baixa, respectivamente, e um filtro de banda larga, W-Band. Se não sabe o que são esses termos e para que servem, calma, ficará mais tranquilo na prática. Só é importante entender que, nesse momento, o TDR Nova te possibilita executar tarefas como equalização de áudio baseada em parâmetros, equalização dinâmica, compressão e expansão seletiva de frequência, compressão multibanda e compressão de banda larga. Muita coisa, né? E o melhor, tudo gratuito. Como sempre, vamos começar pela interface, para que você não se perca e saiba como retornar tudo ao padrão de fábrica se fuçar demais e algo der errado. Conhecendo a interface também, temos a vantagem de nos limitarmos somente pela criatividade e não por restrições por não conhecer cada botãozinho da interface. Portanto, aqui no seletor de presets, e você pode perceber que já há alguns, selecionando o default, se eu fizer alguma alteração e quiser retornar com ele para o normal, eu não consigo mais, fica na alteração que eu já realizei. Para resolver esse problema e manter esse default padrão sempre padrão, basta clicar com o botão direito e selecionar Reset to Original State, ou seja, reiniciar para o estado original. Fazendo isso, ele retorna ao normal. Isso serve para qualquer um deles. Esses botões de para a esquerda e para a direita podem parecer que são seletores dos atalhos e que clicando em alguns deles, o próximo preset será escolhido, mas não é assim não. Esse aqui é o botão de undo, desfazer, e esse é o de refazer. Os seletores de diferentes presets são esses dois aqui, para cima e para baixo. Nesse sim você vai modificando. Esse botão AB aqui, que aparece aqui, é muito útil, pois ele consegue salvar 2 estados. Esses estados significam que são configurações diferentes de equalização que você fez e que você quer fazer uma comparação, um teste AB. Nesse caso, eu estou no estado B, mas o estado A é esse aqui. Então, ouvindo a música, eu consigo alternar entre os dois e selecionar o que mais me agradar. E quando você estiver satisfeito, por exemplo, com o estado B, basta clicar aqui, copiar B para o A, e os dois agora serão iguais. E você pode fazer uma nova alteração no B e checar entre o A e o B. Esse botão Display On serve para ocultar a exibição dessa parte de cima aqui dos gráficos. Se você clicar em Off, ela vai desaparecer. Mas a graça toda está em deixar o display ligado. Daqui a pouco você vai saber por quê. Esse botão que está com o nome Precise é um botão de seleção de qualidade de processamento, sendo que Echo é a qualidade mais econômica e Precise Plus é a melhor qualidade. Para o nosso uso, pode deixar selecionado tranquilamente Precise. Quando terminar de ajustar tudo, basta selecionar Precise mais e clicar em aplicar. O próximo botão que está marcado como estéreo é o botão de alvo do processo. Com ele, você informa se está processando um áudio mono, estéreo, uma soma, uma diferença, somente o canal esquerdo, somente o canal direito ou um mono duplo. Para o nosso caso aqui, estéreo. Esse próximo botão aqui, Int SC, é o botão de entrada de sidechain. Eu não vou abordar ainda nesse vídeo a questão de compressão sidechain, né, porque é um pouco mais complexo para uma gravação de podcasts e por aí vai. Mas significa que aqui no External Sidechain você consegue selecionar uma fonte que está vindo externamente a essa da que você está tratando e que alterará a forma como você fará essa equalização paramétrica e a compressão. Tá vendo? Parece complexo, né? Também, no final das contas, quando for tudo explicado,
não será tão complexo. Mas para esse vídeo vamos focar só no interno mesmo. Então deixe int sidechain. O próximo botão, essa interrogaçãozinha, é muito útil, principalmente se você tem uma afinidade com o inglês. Ele ativa um modo de help dinâmico. Em cada elemento que você passa o mouse, ele dá uma colinha para que ele serve. Esse botão de engrenagem é o clássico botão de configurações. Eu deixo todos no padrão, ainda não precisei alterar muita coisa. E gosto sempre de deixar marcado checar por atualizações. Assim me certifico que o plugin estará sempre atualizado. Agora, descendo aqui um pouco, ainda à direita, temos esses 4 seletores aqui. E eles servem para ativar o analisador de espectro. Vou ativar e vai ficar mais fácil explicar. Vou clicar aqui no IN. Essas ondas que aparecem aqui são o espectro da música e onde ela se encontra. Vou dar um play aqui, o som pode ficar um pouquinho alto, mas... Tá vendo que ela vai modificando de acordo com a variação das frequências? Então, ele serve para isso, ele serve para que você analise essa variação, esse espectro. Sendo que o que está mais aqui para a esquerda são os graves, o que está no meio são os médios e os que estão aqui à direita são os agudos. Aqui ele está analisando a entrada, ou seja, a música inalterada por qualquer um desses parâmetros. Qualquer alteração que eu fizer aqui, o gráfico continuará o mesmo, da música original. Se eu clicar em Alt, e esse sim é o mais útil, eu conseguirei observar a mudança no espectro de acordo com a alteração que eu estiver fazendo. Se eu quero mais grave, eu jogo mais para cá. Se eu quero mais agudo, mais para cá. Se eu quero aumentar os médios ou diminuir, eu tenho essa resposta visual. E isso é muito útil. Esse aqui seria o que estaria vindo da compressão de sidechain, que é dessa seleção aqui que eu tinha te falado, e o off desliga. Já que eu estou falando desse analisador de espectro, desse gráfico todo aqui, e também por ter já adiantado o conceito dos graves, dos médios e dos agudos, aqui nesse lado direito há uma outra escala. Então esse gráfico ele possui 2 eixos. No eixo X é a frequência, que vai aqui do 10 até o 40K, sendo que o máximo que a gente consegue ouvir, né, nós humanos, seria 20.000 Hz ou 20 kHz, justamente por isso que tem esse risquinho aqui, e o mínimo seria 20 kHz. Desse lado aqui, no eixo Y, a gente tem a altura, o volume mesmo. Aqui está marcado em decibéis, de menos 12 até o 0 e até o mais 12. Então, já que temos o eixo Y com o volume e o eixo X com a frequência, basta usar esses manipuladores para alterar as frequências para a esquerda e para a direita, aumentando os graves e aumentando os agudos. Se eu fosse explicar na teoria, ficaria muito mais complexo, mas dessa forma você consegue perceber que é bem tranquilo. E essas operações aqui de aumentar, diminuir, esquerda e direita, são chamadas de curvas de equalização. Justamente por isso que tem essa curvinha aqui amarelada, mostrando e se adaptando de acordo com o movimento que eu faço. E cada pontinho desse aqui é chamado de alça de equalização. Alça porque eu posso manipular. E equalização porque eu posso ajustar entre o X e o Y aqui da maneira com a qual eu necessito. Essa mesma operação que eu estou fazendo aqui pode ser realizada através desses 2 knobs aqui. O de ganho, que vai mexer na escala de decibéis, e o FREQ, que movendo aqui vai alterar a frequência. Então eu posso fazer aquele mesmo tipo de movimento, aumentar aqui e jogar para um lado e jogar para o outro. Por isso que eles deram a opção de ligar ou desligar. Você pode ajustar tudo por aqui. E justamente por isso que eu deixo ligado, pois fica muito mais fácil fazer esse tipo de alteração por aqui. Então, a seleção de cada uma dessas alças aqui vai refletir mudanças nesses parâmetros e de acordo com o que se iluminar aqui.
nessa sequência, 1, 2, 3 e 4. Se eu quero selecionar, por exemplo, 4, eu posso clicar aqui, e aí a alça 4 foi selecionada, ou se eu quiser selecionar 1, eu clico aqui e a alça também foi selecionada. Cada uma dessas tem parâmetros específicos. Por exemplo, se eu mexo nessa aqui, a gente vê que o ganho está em 17 e a frequência está em 506. Mas nessa aqui, a frequência está em 80 e o ganho está em 0. E essa é a parte bacana desse equalizador, justamente por isso que o processamento dele é paralelo. Eu tenho diversas configurações de forma paralela uma à outra. Ao mesmo tempo que essa aqui está com a frequência de 17 e aqui 106, essa aqui está atuando na frequência de 2.495 e o ganho de 10.3. Mas e se eu quiser só uma alça dessa? Basta desligar as outras, clicando aqui no Off. Há uma outra maneira também. Dar 2 cliques nas outras e deixar só essa selecionada. E você consegue perceber assim que essa curva ela vem suavemente aqui dos graves, se eleva até os médios e vai diminuindo suavemente também para os agudos. Essa suavidade aqui pode ser controlada pelo Q. Quanto maior esse número aqui de Q, menos frequências são alteradas. E aí eu consigo fazer o que o pessoal chama de pinça. Nesse caso, eu estou pegando aqui a frequência 440 Hz e alterando basicamente só ela. Não exatamente só ela, mas uma faixa muito pequena dela. E se eu aumento, eu pego uma faixa muito maior, já começando lá nos graves e terminando nos agudos. Para que fique bem claro o poder de um equalizador paramétrico na questão de tratamento de áudio, eu vou te mostrar uma situação aqui. Quando eu criei a música, eu elaborei um som agudo que se inicia fraco, vai aumentando e depois desaparece, para marcar uma transição de cenas na música. Então, minha intenção realmente era enfatizar esse som agudo. Agora, nós vamos tentar reverter esse efeito, ou seja, eliminar esse agudo desse pedaço da música, só para servir de exemplo para você assimilar melhor as possibilidades. Percebeu que o agudo vai crescendo, acaba e já vira um ritmo. Então, vou selecionar essa parte aqui da música e ir em efeitos e selecionar o TDR Nova. Vou clicar com o botão direito e resetar o estado original. Se eu der o play, o agudo continua lá, ou seja, não houve nenhuma alteração. Vou desligar todas as alças, selecionar somente uma, ligar aqui o analisador de espectro, dar o play novamente. E aqui, nesse pico, é justamente a frequência em que o agudo está mais alto. Na verdade, ele está próximo aqui do médio, mas é um som bem agudo, né? Acima dos 1000 kHz. Para que eu remova, eu tenho que levar a alça até a frequência, que aqui deu 1015 aproximadamente, 1015, 1050. Vou desligar aqui esse botão, aquele de compensação de ganho, né? E vou reduzir o ganho dessa alça. Mas reduzindo aqui, eu estou reduzindo tudo, né? Então, eu vou aumentar aqui o Q, para dar aquele famoso beliscão. Visualmente, você consegue perceber que eu já reduzi a frequência. Agora, vou dar o play. Eu não acabei com o som, mas ele foi bem reduzido. Vou alternar entre o efeito e o som original, clicando aqui no Bypass.
original. Ainda foi pouco drástico, claro, porque o programa te ajuda a não, entre aspas, estragar o seu áudio. Mas dá para ser mais agressivo. E para ser mais agressivo, eu vou ligar o compressor dinâmico. Olha a diferença. Bem forte a diferença, né? Mas dá para ser ainda mais agressivo se eu modificar aqui o limiar. Tá vendo que aquela faixinha azul vai se aproximando da amarela? Sumiu basicamente. E é assim que você remove frequências indesejadas. Claro que para música aqui seria melhor que ficasse normal, até porque foi pensada por mim assim. Mas eu acho que com esse exemplo você conseguiu perceber o poder do TDR Nova. E isso aqui é muito útil para aqueles momentos de talvez que tenha dado alguma microfonia ou que alguém tenha buzinado na rua, então você tem que achar aquela determinada frequência e tentar pelo menos minimizá-la. Pois em alguns casos remover tudo fica difícil, porque talvez a pessoa está falando, né? Então fica mais complicado. Você lembra lá que no mini curso do Audacity para gravação de podcasts eu falei da possibilidade de deixar a música de fundo e a fala rodando, sendo que na música de fundo os médios seriam minimizados e os graves e os agudos talvez enfatizados ou ficariam da mesma forma, e os médios da fala ficariam enfatizados e os graves e agudos minimizados. Assim, a gente teria uma fala limpa com a música de fundo, sem que os dois fiquem brigando entre si. Para que eu conseguisse aquilo, o procedimento seria lá usando o equalizador do próprio Audacity e removendo algumas faixas de frequência. Aqui no TDR Nova, o procedimento fica muito mais fácil, porque você tem um retorno visual. Nesse trecho da música aqui mesmo, você consegue perceber que os médios estão imperando sobre os graves e agudos, e isso seria um problema para a voz. Vou dar o play. Eu baixei aqui o ganho só para que eu consiga falar ao mesmo tempo. Mas olha como os médios aqui estão muito mais altos. Por isso que você não consegue ouvir direito a minha voz. Então vamos resolver. Deixa eu dar stop. E a gente já tem esse retorno visual aqui. Então eu vou ligar 3 alças. A primeira, a quarta, tanto faz qual delas, tá? Todas elas eu vou deixar com esse filtro aqui do sino. E vou ligar mais uma aqui, dando 2 cliques. Já que eu quero minimizar os médios, eu vou clicar no 3 aqui e arrastar para baixo. Olha como isso acontece de uma maneira bem suave. Eu reduzi bastante os médios, mas os graves e agudos foram só suavizados, eles não foram totalmente removidos. E eu ainda posso clicar aqui com o botão esquerdo e arrastar e subir um pouquinho eles, sendo que esse aqui está com o valor lá de pinça muito alto. Então eu vou pegar o valor desse aqui, ó, que é 0.10 e aplicar ele aqui. Se eu der 2 cliques, ele já volta para a configuração padrão. E aí eu criei esse sorrisinho aqui, né? Esse sorrisinho vai deixar o áudio suavizado nos médios. Se eu der o play, agora sim eu posso aumentar o ganho e eu consigo conversar sem que seja muito atrapalhado. Eu posso aumentar ou diminuir essa ação e ainda posso adicionar um próximo para tirar um pouquinho ainda mais.
E aí eu consigo conversar e a música sair com... E aqui, é claro, minha voz não está equalizada, mas você já consegue ouvir melhor enquanto a música está sendo tocada. Agora os graves entraram e não estão competindo tanto com a minha voz. Como eu não selecionei partes da música, basta que eu aperte o Ctrl A para selecionar toda a música e clicar em aplicar, que o efeito será totalmente aplicado à waveform aqui, a forma de onda. E agora eu tenho a ação dele realizada. Se eu der o play, e só para te adiantar, e foi uma coisa que aconteceu aqui, você percebeu que o plugin não se fechou, né? É porque eu posso continuar fazendo alterações aqui e essas alterações serão refletidas no áudio. Mas se eu quiser ouvir as alterações que já foram feitas ainda sem fechar, né, sem clicar aqui no botão de fechar para que ele suma, eu posso desativar aqui ou no ativar do próprio Audacity ou no Bypass e ouvir normalmente a música. Essa aqui são as alterações que já foram feitas. E eu consigo conversar enquanto a música está passando normalmente. Vou dar um stop e retornar aqui. Vou dar o desfazer e a música volta ao seu original. E vou clicar em ativar para que o efeito continue. Até agora o que você viu foi só a questão da equalização paramétrica, mas não viu a questão da dinâmica. A dinâmica é a compressão, que é o que eu te disse lá no mini curso. A compressão significa trazer o que é baixo para o volume um pouco mais alto e o que está muito alto para o volume um pouco mais baixo. Então, para que isso funcione de uma maneira, por enquanto, ainda simples, eu vou desativar todas as alças. E eu estou dando 2 cliques em cada uma delas. Que também eu posso fazer aqui, clicando no botão ON de cada uma e apagando o botão. Quando isso acontece, você vê aqui o wideband. Significa que toda a largura de banda aqui da música, desde do mais grave até o mais agudo, está sendo passado e ainda não há processamento. Se eu der o play e ligar aqui o analisador de espectro e ficar aqui alternando entre o bypass e o ligado, você vai perceber que não há mudança nenhuma, justamente porque está passando tudo. Mas a mudança começa a ocorrer quando eu faço ajustes aqui nesse seletor amarelo. Se eu der o play aqui eu estou aumentando o volume e aqui eu estou diminuindo. Mas não é o volume de saída, porque aqui está ligado. Agora está mais alto, aqui está mais baixo. Tá vendo a grande vantagem desse botão? Ele impede que eu faça correções muito drásticas. Mas aqui ainda não há a compressão. Tá tudo da mesma forma que estava. Eu só aumentei e diminuí o volume. Para que isso aconteça, para que a compressão comece a fazer efeito, eu tenho que ligar esse threshold. Agora sim, eu tenho aqueles parâmetros do compressor. Aquele mesmo que apareceu lá no vídeo do Audacity, só que aqui numa interface muito melhor. Aqui eu estou ajustando o limiar, que é o quanto ela vai agir. Aqui a razão de aspecto, lembra lá na voz que eu recomendei 2? Então, tá aqui. O ataque, eu posso colocar o valor aqui. E o release, que é o quanto que vai ser liberado depois do ataque. Então aqui está 8 milissegundos e o release de 200 milissegundos. E você está percebendo que agora, além dessa linha amarela, há também essa linha azul. É justamente esse limiar aqui. Quanto maior, menos compressão. E quanto menor, mais compressão. Então eu vou pegar uma parte mais pesada da música aqui, com mais graves. Vou dar o play e fazer alguns ajustes.
E aqui você consegue perceber a atuação do compressor. No amarelo, eu estou aumentando o ganho. Então, eu quero que o que está abaixo fique mais alto. Só que aqui há esse limiar. Então, a partir dessa linha, ele vai começar a empurrar para baixo o áudio, as pancadas que acontecem, né? E aqui, nessa razão de aspecto, eu consigo falar o quanto que eu quero que aconteça isso. Se é em 2 por 1, a cada 2, 1 e por aí vai. E aqui eu falo o quão rápido isso vai acontecer, a pancada, e em quanto tempo ela vai liberar. Lá no vídeo da Audacity fica muito mais claro. Mas agora vamos à questão prática aqui. Eu vou carregar uma outra música, vou fechar aqui, não vou aplicar nada. Não uma outra música, vou carregar uma fala. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Vamos lá, você acabou de ouvir um trecho que eu li de um capítulo do meu livro, que está disponível na Amazon. O nome é Urubu. Basta procurar lá por Júlio Sardinha, Urubu, que o livro está lá disponível. E quem tem Kindle Unlimited não precisa nem pagar por ele, apesar do valor ser bem baixo. O primeiro capítulo também está disponível integralmente em meu site. Mas para tratar esse áudio aqui, uma parte que eu não gosto é que ainda há um certo som de telefone. Sabe quando a pessoa está falando no telefone ali, o microfone capta uma frequência ali para o lado dos médios que não é tão agradável? Então, eu quero remover essa frequência. E para que eu faça isso, eu vou fazer alterações aqui e utilizar somente uma dessas alças. Para remover as alças, basta clicar 2 vezes em cima de cada uma ou no botão aqui ligar e desligar. Eu vou deixar a alça 3, porque eu sei que está mais ou menos aqui pelo lado dos médios. Mas uma coisa interessante é que se eu vier com a 1 aqui e passar por lá de cá, esse botão aqui se acende, Order by Frac. Ele te ajuda a organizar de acordo com a frequência, porque o 1 está aqui e o 3 está aqui. Então eu passei de um para o outro. Então não é problema você selecionar qualquer uma dessas abas, basta que você organize por frequência. Então eu vou deixar somente essa 1 aqui, tanto faz qualquer uma delas, como eu já falei. Vou dar o play, mas antes de dar o play, eu vou ligar o analisador de espectro, vou aumentar aqui o Q e vou reduzir o ganho da banda larga, né? Ou seja, o ganho do áudio todo, de todas as frequências que estão vindo daqui, da leitura. E vou fazer esse tipo de ajuste aqui. Então, vou dar o play e para que eu possa encontrar a melhor frequência, reproduzir somente uma vez não vai ser tão indicado. Justamente por isso que eu vou usar um recurso do Audacity aqui, que se você apertar a barra de espaço, você irá reproduzir somente uma vez o áudio e ele irá dar o stop. Como eu preciso que seja uma reprodução contínua, basta que eu segure o Shift e aperte a tecla Space, que é a barra de espaço. Então, Shift e barra de espaço vai reproduzir continuamente. Caso isso aqui aconteça, essa tela, basta clicar em cancelar e fazer novamente, Shift e barra de espaço. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia... Aí, para conseguir achar essa frequência que está assim dissonante, que ela não está de acordo com as outras, que está incomodando, basta que você, com seus ouvidos, preste atenção nesses assovios que vão acontecendo à medida em que eu vou fazendo essas alterações. Então ela vai dando um... Você vai perceber aqui quando eu der o play. Então, Shift barra de espaço para reproduzir continuamente. Apareceu aquilo. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas.
Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Pronto, peguei a que eu não queria. Então, é essa frequência aqui de 2.8 kHz que eu tenho que alterar. Para que isso aconteça, eu vou retornar aqui para o zero e aqui eu estou enfatizando a frequência. Mas, na verdade, eu quero suavizar essa frequência. Então, eu vou sair aqui desse marcador amarelo aqui, dessa alça amarela, e lá na alça da frequência. E ao invés de alterar por aqui, que eu posso acabar mudando a frequência nessa parte, eu vou alterar somente o ganho. Então aqui eu estou mexendo só no eixo Y. Então, eu vou botar ela aqui no mínimo possível, menos 18. E vou dar o play. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. A diferença é sutil, mas foi aplicado e o efeito foi bem interessante. Mas dá para melhorar ainda mais. Creio que agora, dando play, eu consigo reduzir um pouquinho mais aqui para a esquerda para chegar exatamente onde eu quero. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Esse é o normal. Agora eu vou aplicar o efeito. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria... Pronto, já consegui remover essa questão, só que dá para deixar esse áudio ainda mais natural, adicionando uma compressão multibanda. É porque aquela compressão que eu mostrei, aqui só ajustando o amarelinho, ligando o threshold, ela comprime tudo. Nesse caso, eu quero fazer uma compressão somente dessa frequência aqui. Então, cada uma dessas alças também recebe um compressor. E essa é a grande vantagem desse plugin. Então, eu vou selecionar essa faixa aqui e vou ligar o threshold. E como é voz, você já sabe, eu vou deixar aqui a razão, o ratio aqui, em 2:1. O ataque em 10, o release aqui pode ser 180, 200, já não faz tanta diferença não. Para ajustar o limiar, eu vou dar o play aqui e vou ouvindo. Mas você já consegue ver que tem uma faixinha azul aqui, que é a faixa do limiar. Então vamos lá. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Olha a diferença que já fez. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Bacana, né? Já melhorou bastante, né? Tirou bem aquele áudio de microfone e a gravação já está com um ar assim mais profissional. Fiquei até parecendo locutor. Agora vem a questão de preparar o áudio para receber uma música de fundo. Então, como a gente já viu lá no mini curso, eu vou filtrar os graves. Então, vou remover essa parte da minha voz que é desnecessária para o grave, para abrir espaço para que a música não se confunda com a minha voz. Então, vou arrastar para cá. Algo em torno aqui de 39, 40 já remove boa parte dos graves. Vou dar um play. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas.
Num belo dia, aos 17, voltando da escola, lembrando que se não houver música, eu deixo o filtro de passar alto aqui desligado, para que a minha voz tenha uma certa dinâmica, né? Mas, como haverá música, eu já vou filtrando aqui. Por enquanto eu vou deixar aqui entre 40, mas na hora que a gente colocar a música, eu posso fazer algum ajuste. Uma outra coisa interessante é acentuar um pouquinho aqui ainda os agudos. Para isso eu vou ligar o 4 e vou só levantar um pouco aqui, claro que deixando ainda nesse de sino, né? Só que bem suave dessa vez, né? Não vou fazer algo muito drástico. Então o que aqui vai ficar 0,33 e o play novamente. Não me continha de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me continha de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Bem, é isso aqui, a alteração já foi realizada, basta clicar em aplicar que o arquivo receberá as mudanças. Só que como a gente está falando de podcasts, de produção seriada, talvez você tenha vários arquivos de áudio gravados na mesma situação e ter que fazer esses ajustes toda vez, tendo que anotar um por um aqui, não é muito prático, né? Então, basta clicar com o botão direito aqui para salvar como um preset global de usuário aqui. Então você vai selecionar Save as New Global User Preset. Agora você vai colocar o nome. Por convenção, eu coloco todos os meus presets com o prefixo JS e coloco aqui voz leitura e clico em Create Preset. Agora ele está aqui. E toda vez que eu precisar, se eu estiver num outro aqui, eu posso selecionar. E ele está pronto. Então vou clicar agora em aplicar e fechar. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, se eu der o undo, sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Se eu refizer, sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, vou... Então agora chegou a hora de adicionar a música, né? Vou clicar aqui em importar áudio e selecionar uma das músicas do meu álbum. Pronto, ela é muito maior do que o texto que eu li, mas vamos manter esse pedaço aqui. Então, com a ferramenta de zoom, que eu já mostrei lá no curso, vou clicar e arrastar a parte que eu quero. Vou dar o play. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me continha de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Como você pode perceber, já dá para ouvir bem a voz, dá para ouvir a música, mas eu ainda tenho que aplicar uma equalização na música. Então selecionei a faixa da música, vou lá em efeitos e seleciono um TDR nova. Claro que a configuração vai ser diferente dessa aqui. Então vou clicar em padrão e resetar. Para a música, eu tenho que suavizar os médios para que minha voz tenha destaque. Então, eu vou selecionar essas duas faixas, vou ligar ali o analisador de espectro e reduzir. Claro que esses ajustes vão ter que ser ouvidos, né? Então, vou dar o play usando aquela tecla Shift para que o loop aconteça. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me continha de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. E agora você pode ouvir que a música continuou, né? É porque mesmo eu tendo colocado para reproduzir em loop, eu não informei ao Audacity a parte em loop que eu queria ouvir. Então ele ia dar o loop quando a faixa acabasse, lá no fim da música. Então para que isso aconteça, basta selecionar aqui a ferramenta de seleção,
clicar com o botão esquerdo, arrastar até onde você quiser, clicar com o botão direito e bloquear a área de reprodução. Agora sim o loop vai acontecer e os ajustes vão continuar. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Preste atenção que a compressão está agindo, ela está empurrando para baixo não me essas contia frequências. de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Fui pego, pegadinha ao vivo aqui, hein? Ao vivo não, mas uma pegadinha gravada. Eu estava fazendo o ajuste novamente na faixa de fala e não na música. E eu só consegui perceber isso quando eu diminuí o ganho. Então, eu não tenho que aplicar mais o ajuste aqui na fala, eu tenho que aplicar na música. Então, é bom ficar sempre ligado em qual faixa selecionar aqui no Audacity. Vou clicar em fechar para ignorar essa alteração que eu fiz. Selecionar a faixa de música e agora sim ir em efeitos e selecionar o TDR9. O bom é que os ajustes que eu comecei lá no de leitura agora estão aqui. Então agora sim, vamos lá. Vou dar o play contínuo. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas agora o loop está novas. funcionando. Num belo dia, aos 17, voltando da escola... Deixa eu dar stop. Eu desliguei aqui o ganho, aquele recurso extremamente útil, porque nesse caso aqui não ajuda muito, pois eu estou tratando faixas diferentes. Então ele vai sempre aumentar o volume da faixa em que eu estou editando para que não haja uma percepção na mudança do volume, e sim a percepção na qualidade das alterações que eu estou fazendo. Para esse caso, então eu tenho que deixar desligado, pois agora eu estou alterando a música, mas eu quero que ela fique realmente mais baixa do que minha fala. Então eu deixei desligado. Vou dar o play novamente e aí a gente vai fazer as alterações. Vou voltar o ganho da música para 0. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Agora eu estou ajustando o limiar tinha tomado do uma compressor decisão para que que ele mudaria minha empurre vida as para frequências sempre médias. e queria compartilhar com minha E família. aí você começa a ver aqui Até a hoje faixa me amarela lembro do empurrando. barulho da mochila. Sempre fui muito Vamos estudioso ouvir, que eu acho e que adorava agora eu aprender consegui coisas achar novas. uma configuração Num boa. belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Se eu Até desligar hoje o me efeito, lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso e adorava olha como a aprender música coisas está novas. competindo. Num belo dia, aos 17, E agora não. voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava E excitação. eu nem precisei Sim, remover tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Sempre fui muito estudioso. E o legal é que eu nem precisei diminuir o ganho de saída. Eu só fiz os ajustes aqui nessas duas alças. E agora eu vou clicar em aplicar. Vamos ver alguma outra parte da música em que o áudio também se encaixaria, com esses ajustes já pré-realizados. Então vou voltar a faixa para o tamanho completo dela. Vou desbloquear essa área aqui de reprodução. Vou usar a ferramenta mover para colocar, por exemplo, aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas.
Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Mesmo sendo uma área da música em que os médios estão muito fortes, aquela configuração já reduziu bastante esses médios e abriu espaço para fala. Nesse caso, seria só diminuir um pouco o ganho usando a ferramenta aqui de envelope, que não teríamos tantos problemas. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Agora, vamos ser mais agressivos ainda e vou colocar aqui nessa parte que tem batida, tem grave, muito grave acontecendo. Vamos testar, né? Depois que a gente aplica o efeito, tem que testar em tudo. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Deu para perceber novamente que mesmo com esses graves não houve problema. Claro, opcionalmente, se você quiser continuar baixando um pouco mais a música, interferirá menos ainda. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro. É isso, você acaba de perceber que realmente funciona, né? Subtrair e reduzir algumas frequências para favorecer outras. Se fosse um podcast completo, em que eu estivesse falando e a música estivesse ocorrendo ao fundo, bastaria que nos momentos de silêncio eu deixasse a música um pouco mais alta e nos momentos de fala eu reduzisse, aplicando várias vezes, como eu mostrei lá, o envelope. Aqui ficaria alto e aqui ficaria baixo. Vou fazer uma curva bacana. Então a música começaria, né, na sua altura normal. Só para lembrar, como eu estou gravando esse tutorial, tem muita coisa rodando ao mesmo tempo, há umas falhazinhas no áudio, mas no produto final isso não acontece. Sempre fui muito estudioso e adorava aprender coisas novas. Num belo dia, aos 17, voltando da escola, não me contia de tanta alegria e meu corpo exalava excitação. Sim, tinha tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre e queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Que ainda dá para ajustar um pouquinho o envelope da saída, né? Que pode vir aqui, ó. E queria compartilhar com minha família. Até hoje me lembro do barulho da mochila. Terminamos. Por hoje é só. E deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários para que eu desenvolva mais técnicas, descubra coisas novas e possa te repassar. O que eu quero é que você realize todos os seus projetos e que também compartilhe comigo o seu conhecimento. Forte abraço, até a próxima e tchau!